A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja com a sua família. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica, aqui no canal da Igreja Batista Central de Taguatinga. Essa é a classe de relacionamento discipulador. Você que é nosso visitante, se sinta à vontade, se sinta bem, acolhido entre nós, você será sempre bem-vindo. Nesse canal você terá acesso às nossas outras aulas, poderá entender mais acerca do que temos falado aqui. E você que já é aluno assíduo, que tem praticado aqui a nossa classe, se sinta animado, encorajado, motivado, permaneça firme aprendendo do Senhor e comece desde já a praticar tudo que você tem aprendido a respeito do discipulado. Aqui nós estudamos o livro Raízes, à luz da Bíblia nós temos aprendido sobre o discipulado, a importância do discipulado, do nosso chamado de participar da grande comissão de Jesus, indo por todo o mundo, batizando as pessoas, ensinando as pessoas, discipulando as pessoas, ganhando as pessoas para o reino do Senhor Jesus. Tem sido um tempo maravilhoso, tem sido um tempo de bênção, nós temos aprendido e crescido muito. E hoje é um dia especial, estamos encerrando na nossa igreja o mês da família. Ao longo desse mês de maio, nós caminhamos juntos com a campanha Jesus Transforma a Minha Família. Tem sido um tempo abençoado, um tempo de intercessão, um tempo de luta aos pés do Senhor Jesus, quando temos intercedido pelos nossos amigos e os nossos parentes não crentes, quando temos intercedido pela restauração das famílias, da nossa família, temos intercedido pelos nossos filhos, pelos nossos casamentos, temos intercedido pelas famílias do mundo, nesse momento quando estamos tão em crise, quando a família está tão adoecida, nós temos clamado ao Senhor, que é o dono da família, que é o criador da família, que continue nos abençoando, nos sustentando, nos fortalecendo. Tem sido tempo de bênção. E nos últimos dias, nas últimas 2 noites e encerrando no domingo à noite, estamos participando ativamente da conferência Jesus Transforma a Minha Família, com a preleção do pastor Sam Tippett. Que momento precioso! Quando, meus irmãos, nós podíamos imaginar que pessoas estariam sentadas no sofá da sua casa, ou mesmo repousando em suas camas, sentadas em suas cadeiras, e ali mesmo, tendo o prazer, o privilégio de ouvir do Senhor e entregar a sua vida a Jesus. O Evangelho, neste tempo de pandemia, tem entrado nas casas das pessoas através das mídias sociais, através das transmissões, e nós não estávamos preparados para este tempo. Mas o Senhor Jesus já estava, porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono da criatividade, Ele é o dono da tecnologia. E Ele, que está muito à frente de nós, já havia preparado para nós esse momento de colheita. Sim, de colheita. Nós já temos visto pessoas entregando sua vida a Jesus nas suas casas, amigos nossos, conhecidos nossos, confessando Jesus como Salvador. Que tempo maravilhoso, meus irmãos. Diante de tanta dor, diante de tanta privação, diante de tanta tristeza, o Senhor tem trazido renovo e refrigério para nossa alma, para o nosso espírito. E como igreja nós não estamos abatidos, nós estamos perseverantes, sabendo que o nosso Deus continua e continuará no controle de todas as coisas. Por isso, nessa hora, eu quero que você abaixe a sua cabeça e nós vamos orar. Nós vamos entregar ao Senhor este momento, nós vamos agradecer pelas coisas que Ele tem feito. Nós vamos agradecer porque todo o tempo, mesmo em tribulação, nós percebemos a boa mão do Senhor agindo com o poder e o seu braço forte, pronto a se estender para nos acolher e nos sustentar. Vamos orar? Deus, muito obrigado, querido Deus, muito obrigado, porque os dias são maus e difíceis, mas o Senhor não. O Senhor é bom o tempo todo, misericordioso e ajudador. E o Senhor está conosco. Muito obrigado, porque em meio a lágrimas, ó Deus, que temos derramado, em meio à dor, em meio à luto, o Senhor tem trazido renovação de vida, renovação de esperança e salvação para o meio, Deus, da terra, para o meio do povo, Deus. És um Deus salvador, um Deus ajudador, sempre pronto a nos socorrer. Muito obrigada por cada pessoa, Deus, que foi alcançada pela Tua mão ao longo deste mês de maio.
Muito obrigado, Deus, por cada pessoa que se consagrou a Ti. Muito obrigada por momentos tão preciosos na Tua presença, Deus. Muito obrigada porque o Senhor tem se revelado a nós. Nessa hora eu te peço, abençoa essa pessoa que está assistindo essa transmissão. Abençoa o seu lar, abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Deus abençoa a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Então, já que estudamos sobre relacionamento discipulador, e já que hoje é encerramento do mês da família, nada mais justo do que falarmos sobre o discipulado na família. Qual é a importância do discipulado na família? Você já pensou sobre isso? Pense aí alguns segundos. Qual a importância de você estar discipulando a sua família? E agora eu te apresento a minha família. Essa é a família que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos deu. Nós temos 4 filhos e essa é a nossa herança do Senhor, nossa bênção. Quando eu olho para essa foto, o primeiro pensamento que vem à minha mente é: que grande responsabilidade eu tenho, que grande responsabilidade nós, Mateus e eu, temos de discipular a nossa família. Olha ao seu redor, olha as suas fotos. Quem são as pessoas que primeiramente você precisa discipular? São as pessoas da sua casa, são as pessoas da sua família. É muito importante discipular a família. E aí eu quero te fazer um convite. Na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, no canal de Igreja Multiplicadora, você pode acessar pelo YouTube e também pelo Facebook. Você vai encontrar a temática do discipulado na família e você vai encontrar também o testemunho pessoal da nossa família sobre como temos feito para discipular os nossos 4 filhos e nos discipular também mutuamente, como tem sido a intencionalidade de levar e conduzir os nossos filhos a Jesus. E vai ouvir um pouquinho do testemunho deles também, do quanto eles já têm caminhado com Jesus. Então você pode acessar a página da Igreja Multiplicadora e acompanhar conosco. Mas aí, eu quero que agora você se volte para a sua família. Mantenha o seu pensamento e o seu coração na sua família. E acompanha comigo o que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versos 24 a 27. Você vai poder acompanhar aí na tela e nós podemos ler juntos. Vamos ler juntos? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Veja que Jesus está falando para nós que a nossa família precisa ter prudência. No lugar do homem, pense na sua casa, pense na sua família, né? O homem prudente ou a família prudente. A família prudente, ela está edificada sobre a rocha, ou seja, ela está construída sobre a rocha. Edificar quer dizer o quê? Levantar uma construção a partir do solo. Edificar também é sinônimo de erigir, alçar, erguer, levantar, construir, instruir, criar. Portanto, o que o Senhor Jesus está nos dizendo que a família que é prudente, ela vai fazer tudo isso aqui. Ela vai ser construída, edificada, erguida sobre a rocha. E erguida sobre a rocha, ela vai permanecer. Mas a família imprudente vai se erguer sobre a areia, vai se erguer sobre as coisas vãs. Ela não terá fundamento. E o que vai acontecer com ela? Ela ruirá. Este não é o meu desejo para a minha família. E também não é o meu desejo para a sua família. Tanto nessa manhã, eu quero que a gente converse sobre como vamos construir as nossas famílias sobre a rocha, que é Jesus. Jesus é o fundamento. Jesus é o fundamento necessário para que nossas famílias sejam de fato um lugar de edificação para as nossas vidas. Ele é a rocha. Se a sua família, se a minha família estiverem firmadas em Jesus, nós teremos fundamento e nós poderemos construir
cada passo a nossa casa, construir a cada passo a nossa história sobre Jesus. E quando construímos a nossa história sobre Jesus, nós vamos praticar um pouco do que a palavra de Deus descreve lá em Deuteronômio, no capítulo 6, dos versos 4 a 13. Eu também vou convidar você a ler comigo, e aí podemos ler juntos a palavra de Deus. Vamos ler? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Continuando, quando Deus, o Senhor teu Deus, te introduzir na terra que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e somente pelo seu nome jurarás. Esse texto vai nos embasar acerca do discipulado da família, acerca da importância de discipular a família. Porque nesse texto nós vamos aprender o conteúdo do discipulado em família. Você já pensou? Qual é o conteúdo do discipulado na família? São 3, a partir do texto de Deuteronômio. Na família, nós precisamos aprender sobre o caráter de Deus. Veja que o texto começa dizendo: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A sua família, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos precisam saber que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único Senhor da nossa casa, Ele é o único Senhor da nossa vida, e Ele é o único Senhor que existe porque Ele é o único Deus. E diante dele não existem outros deuses. Então, é muito importante que na nossa família nós não tenhamos outros deuses. Se na nossa casa, se na sua casa, outra coisa está ocupando o lugar de Deus, é muito importante que essa coisa seja retirada. A Bíblia diz que nós só podemos servir a um Senhor. E aquele a quem nós servimos é o nosso Deus. Aquele que é o objeto da nossa adoração é o nosso Deus. Nossos filhos não podem ser nossos deuses. Nossos pais não podem ser nossos deuses. Nossa casa, nosso carro, nossa viagem de férias, nada daquilo que Deus nos dá pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Nosso esposo, nosso cônjuge, nossa esposa, ninguém, nada pode ocupar o lugar de Deus. Então, Deuteronômio está chamando a nossa atenção que, para ter uma vida discipular na nossa família, a primeira coisa é colocar Deus no lugar de Deus. E que toda a nossa casa saiba que só Ele é Senhor. Segundo lugar, o amor de Deus. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. É muito importante na relação discipular que nós temos na nossa casa, com a nossa família, que os nossos parentes, os nossos familiares, que as pessoas que vivem conosco na nossa casa, testemunhem do amor e da devoção que nós temos a Deus. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Para a gente ter êxito numa relação discipular, o amor ao Senhor precisa ser algo latente. As coisas do Senhor precisam ser preciosas para nós. O Senhor precisa ser precioso para nós. As pessoas que vivem conosco precisam saber que Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida porque nós o amamos. Porque nós amamos estar na presença dEle.
porque nós amamos aprender da palavra dele, porque nós amamos cantar louvores ao seu nome e porque nós o amamos de todo o nosso coração. Nós nos devotamos, entregamos a nossa vida a esse Deus. Este é um bom conteúdo de discipulado para sua família a partir de Deuteronômio. Terceiro lugar, a palavra de Deus é conteúdo do discipulado na família. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás. A palavra de Deus precisa pautar a vida do cristão, precisa pautar a vida do crente em Jesus. Nós precisamos amar e conhecer a palavra de Deus. E o conteúdo do discipulado que nós vamos praticar na nossa casa é justamente a palavra de Deus. É o nosso amor a Deus, porque nós o reconhecemos como Deus, como o único Senhor, a quem devemos amar e adorar, e o amor à sua palavra. E onde é que nós vamos aprender? Aqui, na Bíblia. Então, o conteúdo do discipulado na sua família, na sua casa, é o conhecimento da palavra de Deus, é o estudar a palavra de Deus. É sobre isso aqui que você primeiramente deve falar com os seus filhos. Tantas coisas nós ensinamos, de tantas coisas nós falamos, mas o mais importante é aquilo que a palavra de Deus diz. Para o êxito no discipulado familiar, nós precisamos falar da palavra do Senhor em todo o tempo. E nós ensinaremos o que está na Escritura, assim como o texto diz, lá no verso 7, né? Nós falaremos aos nossos filhos, nós contaremos a eles as histórias que estão aqui, nós contaremos a eles as narrativas que estão aqui, as exortações, os ensinamentos, e eles vão acreditar, e eles crerão. Por quê? Porque antes de contar isso aqui, eles já vão ter visto o nosso amor, a nossa devoção, o senhorio de Deus, que é o dono dessa palavra sobre a nossa vida. Então, esse é o conteúdo do discipulado na família, a partir de Deuteronômio. Ensinar sobre o caráter de Deus, quem é Deus, Ele é Deus, o amor a Deus, Ele é o único Senhor, só a Ele amamos e prestamos culto, a palavra de Deus. Ensinaremos e falaremos com muito amor e contaremos as histórias. Nós também, numa relação discipular familiar, faremos tudo isso, mas de que maneira? Você vai ficar pensando, como isso vai acontecer? Como é que eu vou falar sobre quem é Deus, o seu caráter? Como é que eu vou falar sobre o senhorio dele? Como é que eu vou falar sobre a palavra dele? O próprio texto de Deuteronômio já nos traz a resposta. Em primeiro lugar, nós faremos isso a partir de corações ensináveis. Verso 6, né, que está aí bem destacado para você. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aqui no verso 6, quando a gente vê essa expressão, essas palavras estarão no teu coração, quer dizer que essas palavras estarão gravadas em você. Quando a palavra de Deus está no nosso coração, ela nos molda. Quando a palavra de Deus está no nosso coração, ela nos transforma. Quando a palavra de Deus está no nosso coração, ela nos torna parecidos com Jesus. Então, quando a palavra de Deus está no nosso coração, nós somos pessoas ensináveis, nós somos pessoas quebrantadas, nós somos pessoas que buscamos aprender mais do Senhor. E isso é muito importante para o discipulado familiar. Ter um coração quebrantado. E a palavra de Deus nos diz que o coração quebrantado, o coração humilde, o Senhor Deus não vai desprezar. Então, em primeiro lugar, o discipulado vai acontecer quando tivermos corações quebrantados. Em segundo lugar, o discipulado na família vai acontecer em um ambiente propício. E ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas.
Um ambiente propício para o discipulado é um ambiente, em primeiro lugar, que tem pessoas com corações quebrantados. Pessoas que, quando erram, se desculpam, pessoas que estão aptas a ouvir, a serem ensinadas, a serem disciplinadas pelo Senhor, corrigidas pelo Senhor, pessoas que dominam já o conteúdo do discipulado, o caráter de Deus, o amor a Deus e a sua palavra. E aí esse ambiente vai se tornando propício. Mas quando é que acontece? Aí você vai me perguntar: então vai ser uma hora na semana que eu vou sentar com os meus filhos e vou ensinar a Bíblia para eles? E eu vou te responder: também. Mas esse discipulado familiar, ele se estende a essa hora familiar quando você senta com seus familiares para estudar a Bíblia. Hora essa muito importante. O culto doméstico é muito importante, nós não temos nenhuma dúvida disso. Mas o discipulado da família, ele vai além desse momento, porque ele precisa estar em todo o tempo. O seu ambiente familiar precisa ser favorável para que as suas crianças, para que os adultos que não conhecem Jesus, para que os adolescentes que não conhecem Jesus venham a conhecê-lo. De que forma? A palavra de Deus vai ser assunto na nossa casa. Não vai ser o assunto do domingo, ela vai ser o assunto que vai pautar todas as conversas. Um comportamento moldado pela palavra de Deus vai ser o padrão da nossa casa. Então, xingamentos não caberão na nossa casa, insultos não caberão na nossa casa, mentiras não caberão na nossa casa, ironias, maledicências, malícias, fofocas, tudo isso serão coisas abolidas da nossa casa, porque a nossa casa vai viver um ambiente discipular. Num ambiente discipular, as coisas que nós vemos na televisão serão, sim, avaliadas. Edifica? Estão fazendo bem? Estão trazendo edificação para todos os membros da nossa família? Aquilo que nós ouvimos, os lugares que nós iremos, onde vamos, toda a nossa vida será pautada por um padrão bíblico. É isso que Deuteronômio está dizendo, que o conteúdo discipular que você vai ensinar para sua família, você vai fazer dentro de um ambiente propício. Ou seja, você vai fazer com que a sua casa, com que o seu lar seja um lugar de edificação, um lugar de salvação, um lugar onde as pessoas entram e saibam: Jesus é o rei dessa casa, Jesus é o dono deste lar, Jesus é o Senhor dessas vidas. E aí o ambiente vai estar totalmente propício para o discipulado. Porque aí, além de ouvir falar, as pessoas verão, além dos seus filhos saberem que devem obedecer ao Senhor, eles te verão obedecendo ao Senhor. Isso é um ambiente propício para o discipulado. Terceiro lugar, nós também vamos realizar um discipulado na família, transmitindo através das gerações. E aí é o verso 7 e 9 que diz: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa. É o mesmo texto, né? E as ensinarás a teus filhos, a nossa parte aí destacada. É muito importante, dentro de uma relação discipular familiar, que nós nos preocupemos com as gerações. O foco da minha casa é discipular os meus filhos. O foco da sua casa deve ser discipular os seus filhos. Se na sua casa você tiver adultos que não conhecem Jesus, então o foco da sua casa também será discipular esses adultos. Nós precisamos estar comprometidos com as gerações que virão. Assim como Deuteronômio está falando, o nosso compromisso é ensinar aos nossos filhos o que aprendemos do Senhor. E faremos isso em todo o tempo. Então, o discipulado na família, ele vai acontecer a partir do nosso coração ensinável, a partir do ambiente familiar propício que nós vamos criar para o discipulado e através do ensino das gerações. Nós vamos focar em ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens a amarem o Senhor de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Fazendo isso, tudo isso, como o discipulado já estamos aprendendo, qual vai ser o resultado? O que você espera depois de tudo isso? O resultado, segundo o Deuteronômio, que nós acabamos de ver, é que nós teremos um relacionamento em constante crescimento,
com Deus, é o verso 12, e aí você pode ler comigo. Guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou do Egito, da casa da servidão. Um relacionamento constante. Não te esqueças do Senhor. Nós vamos ter o cuidado de estar sempre lembrando do Senhor que cuida de nós. E a cada dia, e a cada semana, e a cada mês, nós estaremos relembrando os feitos do Senhor, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor representa para nós, guardando os seus ensinamentos nos nossos corações ensináveis, e o resultado disso, numa vida discipular familiar, é um constante crescimento do conhecer de Deus. É ver cada pessoa da nossa família conhecendo mais a Deus, cada pessoa da nossa família, a cada dia, a cada etapa da sua vida se aproximando mais do Senhor. Vendo as crianças aprendendo, desde as pequenas histórias da criação, a história de Noé, a história de Davi, até os conhecimentos mais profundos acerca do amor de Deus por nós, através da revelação de Jesus, seu Filho. Em segundo lugar, a consequência do discipulado na família vai ser vidas dedicadas à santidade diante de Deus, que é o verso 12, que nós acabamos de ler. Então, a consequência de você discipular a sua família vai ser a alegria de ver a sua família cada vez mais vivendo em santidade diante de Deus, cada vez mais abrindo mão dos favores, abrindo mão do mundo, abrindo mão daquilo que o mundo tem para nos ofertar. E eu sei que você que tem um jovem, que você que tem um adolescente em casa, sabe e consegue enxergar a importância de discipular os seus filhos em santidade. Porque, meus irmãos, meus amigos, o que o mundo tem a nos oferecer brilha e reluz, mas é passageiro, não tem valor, é efêmero e traz ruína. Quanto que uma vida em santidade diante de Deus é uma vida que glorifica a Deus, é uma vida que traz paz e alegria plena, e é uma vida que nos conduzirá ao céu. Então, vale a pena discipular e ver o fruto do discipulado numa vida de santidade diante de Deus. Em terceiro lugar, o resultado do discipulado é termos vidas dedicadas ao serviço do Senhor. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás, é o que diz o verso 13, aí do capítulo de Deuteronômio que temos estudado. E aí você vai poder ter a alegria de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tem alegria maior do que ver seus filhos, do que os pais verem os filhos, ou vermos os nossos pais adultos, às vezes vemos os nossos pais já idosos, servindo ao Senhor na casa do Senhor? Tem alegria maior do que essa? Não, não tem. Então, essa é o resultado de uma vida discipular, uma vida que nós plantamos lá no começo desse estudo com aquele conteúdo. Que o Senhor é o único Senhor. Nós amamos o Senhor e nós buscaremos conhecer o Senhor. E aí depois nós vemos como vamos fazer isso. Vamos fazer isso em todo o tempo. Vamos fazer isso com corações ensináveis. Vamos fazer isso nos dedicando a isso. E nós colheremos o fruto da santidade, o fruto do conhecer o Senhor, o fruto de servir ao Senhor. Compensa ter uma vida discipular em família. E aí, eu volto a perguntar a você mais uma vez. Qual a importância do discipulado na família? Aí você olha para essa imagem, e eu sei que essa imagem é muito bonita, e aí você tem a resposta. A importância, meus irmãos, do discipulado na família é que uma família que é discipulada, uma família que intencionalmente é conduzida a se relacionar com Jesus, vai ser uma família prudente, uma família que está afirmada sobre a rocha. E aí virão as tempestades, virão os vendavais, virão as tormentas, e ela não se abalará. Ela permanecerá, ela ficará, porque ela pertence ao Senhor Jesus. Vale a pena discipular a família. Vale a pena investir no discipulado da nossa família, da nossa casa. A minha oração pela sua vida é que estas palavras possam alcançar o seu coração, o
seu entendimento, que você busque ao Senhor e que você traga o Senhor para o centro do seu lar. Vamos orar? Senhor Deus, capacita as nossas vidas para discipularmos os nossos filhos, para discipularmos os nossos pais, os nossos irmãos, caso eles ainda não conheçam o Senhor Jesus, para discipularmos, ó Deus, o nosso cônjuge, caso também ele não conheça Jesus. Capacita as nossas vidas para trazermos Jesus para o centro do nosso viver. Que o nosso lar possa refletir a glória de Cristo. Que o nosso lar possa ser lugar de habitação do Senhor. Entra nas nossas casas e entra, Deus, nos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria voltar lá na foto da minha família. Eu queria encerrar essa aula falando um desejo do meu coração para você. Ver se a foto chega aí. Chegou essa foto? Então eu quero compartilhar com você um desejo do meu coração para que ele seja o desejo do seu coração também. O meu maior interesse em discipular essas 4 crianças que vocês veem aí é levá-las para o céu comigo. Porque o amor que eu sinto por elas, o amor que eu sinto pela minha família, é um amor que merece a eternidade. A sua família merece a eternidade. Ame a sua família, ore pela sua família e vamos todos ter a alegria de irmos para o céu, morar com Jesus um dia. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigada por participar dessa aula. Foi uma alegria muito grande estar com você. Tchau.